Olá pessoal, boa tarde enfermagem cearense, boa tarde aos profissionais de saúde que laboram nos estabelecimentos privados, filantrópicos, boa tarde aos servidores públicos municipais e estaduais, a quem temos visitado com bastante frequência em vários municípios do estado do Ceará. Estamos aqui aguardando a entrada da nossa presidenta Marchinha Brandão, do enfermeiro muito produtivo, em que iremos debater um pouco mais sobre os desafios que estão se apresentando para a implantação da Lei Federal 14.434. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Quintino. Boa tarde, presidente Marta. Boa tarde, Rafinha. Boa tarde, Quintino. Boa tarde, meu presidente. Vamos aqui, né? A gente, desde a decisão do ministro Barroso, que fique claro, né, as decisões subsequentes, tanto de Gilmar Mendes da suspensão, da verificação de análise dessa medida do Barroso, não impediram, né? Estamos aí com as datas estabelecidas para pagamento do piso da enfermagem, mas tivemos aí dias de bastantes desafios, né? Seja em debate com a rede pública, em debate com a rede privada, com a filantropia, enfim, Martim. Então, hoje nós iremos aí proceder esse debate, trazer esclarecimentos aos profissionais da saúde, da enfermagem, que estão aguardando aí mais esclarecimentos diante de cada dia uma notícia nova, né? De cada dia um ataque sendo promovido, a cada dia tanto os gestores do setor privado quanto os gestores do setor público têm buscado aí uma maneira de burlar esse direito da enfermagem, esse direito consolidado com a Lei 14.434. E passo para você, presidenta, para fazer essa saudação. Um abraço especial a todos os profissionais de enfermagem do nosso estado do Ceará, a enfermagem brasileira, que muitas vezes acompanha aqui as nossas ações, as nossas lives. Quero dizer para vocês que o Sindi Saúde Ceará decidiu, em reunião, que todas as quintas-feiras nós vamos estar realizando essas lives para estar trazendo atualizações da implantação do piso salarial nos municípios do estado do Ceará, tirando dúvidas e dizendo para vocês quais são as maiores dificuldades que a gente tem encontrado. Então, isso é uma forma da gente estar em contato permanente aí com os profissionais da saúde do estado, né, deixando eles atualizados, informados e orientados do que devem fazer em cada município. Perfeito. Rafael, quer dizer aí a sua situação, querido? Exatamente. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nessa live. Vamos pedir para que quem já está por aqui possa encaminhar essa live para os colegas, né? Compartilhar nos grupos que nós estamos aqui para discutir e tirar essas dúvidas. A luta está sendo árdua, né? E nós já havíamos discutido isso há muito tempo, né? Desde que o projeto de lei começou a transitar, nós dissemos que o mais difícil seria o processo de implantação desse piso. E nós estamos aqui a cada dia encontrando novas dificuldades, novos percalços, novas pedras, mas com muita maestria o Centro de Saúde vem fazendo um trabalho brilhante, né, de articulação junto da categoria para que isso se torne realidade o mais breve possível nos contra-cheques. Bem, então, diante da decisão do ministro Roberto Barroso, em que estabeleceu aí alguns prazos de pagamento, né, ao setor público e entidades filantrópicas ou privadas com atendimento acima de 60% SUS, né, a gente está aqui com a previsão de pagamento já no mês passado, mês de maio, né, e muitos trabalhadores já estão procurando saber, né, já chegou dia 1º de junho, como é que está o meu pagamento. Esses desafios têm, logicamente, né, se apresentado no setor público diante da questão do repasse dessa decisão. O setor privado já tem data de implantação, que é 1º de julho, né? Mas nós temos realmente nos deparado aí com o desafio, primeiramente, com os municípios, né, em relação a muitas leis, a projetos de leis, que poucos estão sendo remetidos, mas muitos estariam se não fosse a atuação, Martinho, do Centro de Saúde Ceará em barrar projetos que atentem contra o direito dos servidores públicos municipais, sejam eles técnicos, auxiliares ou enfermeiros, né? Então, assim,
já posso, inclusive, colocar aqui quais são os temas que estão sendo mais abordados nesse processo de negociação ou nesses projetos de lei, certo? Assim, projetos de lei como a exemplo de Baturité, Martim. O prefeito mandou o projeto, fez lá uma foto para o sindicato municipal, estou aqui valorizando a enfermagem, quando esse projeto chega a conhecimento do Sindicato de Saúde Ceará, submete-se ao departamento jurídico e identificamos que a lei não tratava de piso salarial, a lei não tratava de vencimento, a lei não tratava de salário base, né? De vencimento base, a lei tratava de remuneração. Então, como foi dito lá na Câmara, a enfermagem não foi às ruas por tantas vezes para lutar com a remuneração, a enfermagem foi às ruas para lutar com o piso. Outra questão, realmente, que tem se apresentado são gestores tentando aí correlacionar o pagamento do piso à jornada de trabalho, né? Todos, por várias vezes, inúmeras lives foram construídas explicando que o piso não está ali atrelado à jornada. Sobretudo, sendo uma jornada que vai gerar prejuízo ao servidor público municipal. Então, se a jornada, se o gestor quiser atrelar uma jornada que está sendo praticada, que não vai gerar prejuízo, se o gestor quiser atrelar uma jornada que pode, inclusive, incrementar o piso salarial, estamos aí dispostos a negociar. Agora, para diminuir um piso salarial consolidado por lei tão lutada, isso realmente não acontece. E, por fim, Martinha, e por fim, Rafael, uma questão que tem se avolumado junto aos gestores municipais, que é a busca de fazer rateio com os recursos, certo? Tentam e tratar com o Sindicato de Saúde Ceará com o intuito, não, vou pegar esse recurso, vou distribuir, e ainda tentam iludir os profissionais, os servidores públicos municipais, de que essa seria uma benevolência, de que essa seria uma benesse do gestor. Ora, se eu estou pegando o dinheiro e estou repassando, isso não tem nenhum tipo de benesse do gestor, sobretudo esse que não assina a enfermagem com uma contrapartida de valorização, para que se compreenda o piso salarial da enfermagem cearense, e essa questão tem realmente se apresentado. Queria aqui saber da Martinha, saber da Rafael, quais foram os desafios que vocês têm enfrentado nos municípios cearenses. Valeu, Quintino. Eu vou tentar aqui ser breve, vou pedir aqui o João Vitor, que está do meu lado aqui para me auxiliar, porque a ideia dessa live é que ela, viu, Rafa e Quintino, é que ela seja uma live muito curta, de 30 minutos no máximo, para que a gente deixe salvo, para quem não tiver condição de assistir agora, possa assistir em seguida e tirar suas principais dúvidas. Então, vamos lá. Enfermagem cearense, já vou respondendo. Antes de entrar no que eu quero comentar, algumas perguntas. O ISGH, Martinha, não é 100% SUS? O ISGH, o atendimento dele é 100% SUS. A data para implantação do piso para os trabalhadores que laboram nos hospitais regionais e nos equipamentos que são geridos pelo ISGH é 1º de maio, ok? Martinha, mas hoje é 1º de junho, o salário saiu e eu recebi sem o piso salarial. Não só quem é do ISGH, mas quem trabalha em outros equipamentos de saúde, a grande maioria, que eu tenha conhecimento, apenas a cidade, os servidores jaquirais receberam o salário com piso salarial, certinho do técnico de enfermagem, está lá, 3.325, no contra-cheque dos técnicos. Mas os demais, setor público, entidades filantrópicas e entidades que têm contratualização com o SUS, a data de vigor da lei é maio, aí o Ministério da Saúde está fazendo outra interpretação, depois da pressão dos prefeitos, de que a lei só entra em vigor a partir da publicação da portaria. Acontece que a portaria diz que são 9 parcelas que serão feitas para as prefeituras, que é maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que são 2 parcelas. E está lá, no anexo da portaria, o valor de cada parcela dos municípios, que está igual. A primeira parcela não está de forma proporcional. Agora, o Ministério da Saúde está querendo dar outra interpretação, por pressão dos prefeitos, porque os prefeitos querem que seja pago a partir do dia 15, que é para eles ficarem com o restante do dinheiro.
Então, a verdade é essa. Se o anexo da portaria estabelece que são 9 parcelas e os valores são iguais, esses valores iguais devem ser repassados para os municípios de forma iguais, de maneira que o mês de maio está cheio e que deve ser feito assim. Querem dar outra interpretação para tentar enrolar a enfermagem e pagar apenas 15 dias de maio. Então, para o setor privado, respondi em público, entidades filantrópicas e aquelas entidades que têm contratualização de até 60% do SUS. Privado, a decisão do Barroso está clara. Entra em vigor a partir do dia 1º de julho. Quem decidiu isso fomos nós, não. Foi o ministro Barroso no seu parecer. Isso vai continuar assim? Eu não sei, pessoal, porque o julgamento do STF foi suspenso, mas enquanto não retomar e terminar, é isso que está valendo. Nós, o Centro de Saúde do Ceará, no caso dos técnicos de enfermagem, só vai poder agir em relação às empresas privadas que não implantaram o piso no 5º dia útil do mês de agosto. Quem não pagar no 5º dia útil do mês de agosto, empresa privada, os filiados do Centro de Saúde já terão as ações coletivas judicializadas, porque o sindicato, quem é filiado ao sindicato, o sindicato dá assistência jurídica, de maneira que você é filiado, sua empresa não pagou o piso no 5º dia útil de agosto, avise o sindicato que nós já vamos fazer ação. Aqueles que não são filiados vão precisar se filiar ou entrar com ação judicial, com advogado particular, que não entende a luta da enfermagem e que, se duvidar, ainda vai enrolar o trabalhador. Por isso que a gente já alerta a partir de agora. Para passar para o Rafael, eu falei de 2 coisas, da vigência. Agora eu quero falar, pessoal, do artigo 5º da portaria 597, de 12 de maio de 2012. Alguns prefeitos estão dizendo: eu tenho, depois que o dinheiro entrar, mais 30 dias para pagar. Não. A portaria, artigo 5º, estabelece 30 dias após o recurso entrar nas contas dos entes federativos, que são os estados, município e Distrito Federal. Esses 30 dias, os municípios, os entes federados têm para repassar para aquelas instituições que têm contratualização com os entes federados. O prefeito, a data da lei é maio. Então, não pagou, a portaria está garantindo 9 parcelas, uma delas é maio. Quando o recurso for repassado, a diferença do mês de maio tem que ser pago aos servidores e instituições filantrópicas. Vou mais para uma questão, viu, Rafinha? Para o Quintino responder daqui a pouco e passar para você. Consórcios públicos. Atenção, você que é trabalhador de consórcios públicos. Ontem, um colega lá do Crateus entrou em contato comigo, dizendo: Martinha, o advogado do consórcio diz que nós ainda não vamos ter direito ao piso salarial. Atenção, direito os trabalhadores têm, porque a Lei Federal 14.434 estabelece o piso para todos os profissionais de enfermagem do Brasil, independente do vínculo que ele tem. Mas nós procuramos no anexo lá da portaria o valor que os consórcios iam receber, não identificamos. Então, os consórcios públicos precisam dizer para os trabalhadores qual foi o erro que eles cometeram, porque a gente não está identificando o valor que cada consórcio tem que receber. Quem deveria enviar as informações dos consórcios para o Ministério da Saúde? O governo do Estado, que é quem paga 60% dos recursos financeiros, repassa para os municípios. Eu vou deixar aqui e passar para o Rafinha, daqui a pouco a gente volta com mais esclarecimentos. Rafinha. Perfeito, Martinha. Olha só, o que eu tenho aqui para trazer para a categoria, né, de informação e de pedido do saúde é que nós possamos fortalecer essa luta junto às casas legislativas, né? Então, nós precisamos que os nossos trabalhadores eles busquem os vereadores,
eles busquem o prefeito e cobrem, né? Comecem esse processo de cobrança. Nós já estamos realizando isso, mas nós precisamos do apoio da categoria para que isso se torne ainda mais intenso. Ontem, na cidade de Mauriti, nós estivemos na cidade de Mauriti, realizamos uma participação de uma reunião junto com a Procuradoria do município, junto com vereadores da CCJ do município, e eles estão irredutíveis, né, Martim, em relação à decisão que eles estão tomando frente ao projeto de lei que a Prefeitura encaminhou para a Câmara. Eles estão querendo atrelar a carga horária do piso salarial, né? 40 horas para pagar o piso. Mas nesse município em específico, nós temos realidades distintas. Nós temos trabalhadores concursados com carga horária de 20, de 30 e de 40 horas. E nós não podemos aceitar que o piso salarial seja atrelado a uma carga horária de 40 horas, porque os servidores que trabalham 30 ou 20 horas, eles receberiam proporcional e não o valor do piso. E a lei do piso ela é muito clara e muito objetiva. O valor do piso deve ser pago independente da carga horária de trabalho de contrato. Então, nós estamos em negociação ainda. Na verdade, fomos com o nosso jurídico para o município, levamos as questões que nós acreditávamos que poderiam ser utilizadas para o curso, mas a procuradora do município, né, representando a prefeitura, foi irredutível e disse que não iria fazer a modificação e que o projeto iria dessa forma. Da mesma forma, a gente pede para que os outros municípios fiquem atentos, que os trabalhadores fiquem atentos, para que possam cobrar dos prefeitos a elaboração desse projeto de lei, respeitando na íntegra a lei do piso salarial da categoria. Ainda hoje, Martinha, tem trabalhador perguntando se todo mundo tem direito ao piso. E isso me preocupa muito, né? A categoria é grande, mas já estamos há 2 anos nesse processo do piso salarial em específico, né? Tem anos de luta, e ainda tem gente por fora da situação. A própria categoria precisa se empoderar desse processo, ler a portaria, ler a lei municipal, entender, caso tenha dúvida, fazer questão de tirar a sua dúvida. Mas não tem como, nesse momento, nessa altura do campeonato, o trabalhador ainda não ter nem mesmo lido a lei do piso salarial. Então, nós só vamos se empoderar disso, saber fazer realmente a cobrança, se nós tivermos o documento na ponta da língua. E aí, algo que precisa ser levado em consideração. As leis municipais, elas não podem apresentar de jeito nenhum vinculação do valor do piso à carga horária, porque a nossa lei ela diz que é independente. E nós temos que ficar muito atentos ao seguinte ponto. Tem prefeitura mandando projeto para a Câmara com o termo remuneração. E a remuneração ela é a soma de todos os valores recebidos pelo trabalhador. Então, o prefeito ele pode muito bem utilizar dessa artimanha dentro do projeto de lei para que você, trabalhador, seja literalmente enganado. E ele vai dizer, não, o trabalhador ele não recebe menos do que o piso. Realmente ele não vai receber quando somar insalubridade, hora extra, adicional noturno e qualquer outro benefício que ele receba por trabalhar no serviço público, o valor pode até passar um pouco do valor estabelecido do piso. Mas piso salarial é salário base, é o mínimo que ele tem que receber. E isso tem que estar lá no contra-cheque muito bem descrito. Salário base para o técnico de enfermagem, R$ 3.325. E em cima desse valor vai aparecer os cálculos para a insalubridade. Na verdade, a insalubridade é em cima do salário mínimo. Mas para adicional noturno, para as demais bonificações, e tudo isso tem que ficar muito claro. O trabalhador tem que estar ciente disso e não deixar que esses projetos sejam aprovados nas câmaras. Não é isso que entende? Perfeito, Rafael. É importante aqui destacar alguns pontos, né? Eu estou vendo aqui muita pergunta sobre a filantropia vai começar a pagar quando, né? O ISGH vai começar a pagar quanto? A Martinha já fez essa abordagem, mas não custa aqui enfatizar, certo? O repasse do Ministério da Saúde previsto aportar ali as 9 parcelas, né, Martinha? Que inclusive está aqui claro, dizendo que a partir do mês de maio, agora que está surgindo essa ideia de quebrar um mês a partir da decisão do Barroso, mas a leitura da portaria aqui nos leva ao entendimento de que seria todas as 9 parcelas, até porque são iguais. Quando o recurso cair, e aí é o que nos preocupa hoje, que estamos voltando a debater um recurso que já estaria destinado, parcelado, e o que está faltando? Cair no Fundo Municipal de Saúde, que, por sinal, gente, o site
caixa do Fundo Nacional de Saúde já está todo adaptado para recepcionar e irrigar os cofres municipais para proceder com o pagamento mediante, aí é importante destacar para os servidores municipais, mediante lei municipal. Também está prevista a portaria, cabendo ao cadente federativo observar a legislação pertinente para a implementação dos pisos em suas respectivas esferas administrativas, ou seja, o gestor municipal precisa fazer lei para que você receba seu piso. Já a questão da filantropia carece aí de que o recurso caia no Fundo Municipal de Saúde ou Estadual de Saúde e esses estabelecimentos passem a receber até 30 dias após a recepção desse recurso. Né? E aí, destaca-se que já existe uma publicação no site do próprio FNS, datada aqui, para eu não faltar com a verdade, no dia 26/5, Martim Rafael, saiu a relação, inclusive, discriminando quais são os estabelecimentos filantrópicos ou privados com atendimento 60% SUS, que serão contemplados, inclusive, gente, com a discriminação dos valores dessas instituições. Infelizmente, o que agora carece, de fato, é a recepção desse recurso pelo município para que haja esse repasse. Então, eu acredito que consigo aqui responder algumas perguntas formuladas. Martinha. Bora lá, Quintino. Cooperativas, pelo amor de Deus, fale das cooperativas. Atenção, você que é cooperado do Ceará, do Brasil, que está na nossa live querendo que a gente fale. Pessoal, cooperado, dado a relação de trabalho que vocês têm, cooperado, ele não é empregado, ele é associado. Você só consegue dar plantão por uma cooperativa se a primeira coisa que você fizer fosse associar. Então, em tese, o cooperado ele é dono do próprio negócio. O que a gente sabe que não acontece na prática. O que nós vemos aqui no Ceará é uma relação de trabalho prestado de forma precária através de falsas cooperativas. Então, você é cooperado. O que é que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é pressionar a direção da cooperativa. Quando e como é que o piso de vocês será implantado? Não é para o sindicato, para a direção da cooperativa, que é obrigada a fazer a assembleia com toda a categoria, a decisão da Assembleia Soberana. Ela é obrigada a dividir o lucro, os resultados do que ela apurou durante todo o ano com você. Se ela não faz isso, ela não é cooperativa, ela é uma falsa cooperativa. Então, você que é cooperado, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pressionar a direção das cooperativas para que ela se manifeste dizendo quais são as medidas que ela tomou para que o piso da enfermagem seja garantido a todos esses profissionais, que não basta eles fazerem reunião e a Assembleia dizer que vai pagar, porque o tomador de serviço tem que concordar. Por exemplo, a Coap, que atrasa o pagamento do povo, aí o povo pede socorro, eu gravo um vídeo, no outro dia eles vêm com a notificação me ameaçando para me intimidar, como fizeram ontem, como fizeram com o Messias, e que eu, inclusive, vou já responder, porque eu não tive tempo hoje de fazer ação. A Coap, ela pode ter feito assim, que vai pagar, mas ela tem que combinar com a Elman, que é com quem ela mantém o contrato. Então, toma serviço. A CoSaúde, porque quando eu estou falando de cooperativa, não é só a Coap. É a CoSaúde, é a Coap, é a Coop Nordeste, essas Copergatos que tem no estado do Ceará, que são falsas cooperativas. Elas têm que combinar com o tomador de serviço e reunir a Assembleia e botar os cooperados para lutar. Não é quando o cooperado cobrar o piso, ela ameaçar botar para fora, não. Como faz quando o cooperado cobra que está trabalhando há mais de 2 meses sem receber pelo serviço prestado. Então, não é a mim, não é o sindicato que você tem que cobrar, é a direção da sua cooperativa. Caucaia, Martinha, que o Vitor Valim disse ontem que não vai implantar o piso. Luta, amanhã, 9 horas da manhã, o Sindi Saúde Ceará está convocando a enfermagem de Caucaia para fazer um ato em frente à prefeitura para exigir do prefeito Vitor Valim a aplicação, implantação do piso salarial. Martinha, mas ele e outros prefeitos estão dizendo que o dinheiro é insuficiente. Pessoal, eu já disse isso mais de uma vez. Por que é que o dinheiro é insuficiente? Em primeiro lugar,
É fato. A maioria dos prefeitos informaram os dados errados ao Ministério da Saúde. Eles têm que corrigir os dados e não pressionar o Ministério da Saúde para não mandar o dinheiro agora, porque estão lá fazendo chantagem, ameaçando para o Ministério da Saúde arregar e resolver rediscutir como é que será essa forma de distribuição do rateio, da assistência financeira complementar. É isso que os prefeitos estão fazendo em Brasília desde anteontem. Não é pedindo ao Ministério da Saúde que abra o orçamento para ampliar os recursos, que o que foi aprovado foi de 7,3 bilhões. Os prefeitos têm que fazer é pressionar o Ministério da Saúde, o Congresso Nacional, para que abra o orçamento e aumente o montante financeiro para garantir o piso salarial da enfermagem. E não fazer lobby, pressão no Ministério, para que não mande o dinheiro agora, para que o Ministério abra uma nova discussão sobre a forma de repasse, que é isso que os prefeitos estão fazendo em Brasília. Então, para o Vitor Valim e para todos os prefeitos que estão dizendo que não tem como pagar o piso porque o dinheiro não dá, essa culpa não é da enfermagem, essa culpa não é dos profissionais, e os prefeitos têm que ir para Brasília, lutar para abrir o orçamento, e nós vamos até junto com eles. Agora, dizer que não paga o piso porque o dinheiro é pouco, não. Nós não vamos aceitar isso. Estou falando do Vitor Valim, porque a live foi ontem, tem manifestação amanhã, mas isso vale para qualquer prefeitura. Sobre reenquadramento, Quintino, dos profissionais auxiliares de enfermagem e atendentes de enfermagem, que ainda tem muito, não só no estado do Ceará, mas em todos os municípios. O Sindisaúde, que é um sindicato que escuta a sua base, que visita a sua base, que sabe a dor da sua base, somos nós. Ninguém pode acusar o Sindisaúde que não atua, que não chega junto. Nós sabemos a dor, onde o sapato aperta. O que é que nós fizemos inicialmente? Preparamos uma minuta para entregar os procuradores, os prefeitos e os vereadores. O reenquadramento, ele é possível sim de ser feito. Basta a vontade política do gestor. O gestor fica dizendo que não pode mudar porque é inconstitucional, o procurador está dizendo. Só que o gestor, na hora que ele obrigou o auxiliar de enfermagem, que prestou um concurso para auxiliar, quando ele obrigou ele a fazer complementação para o técnico, pagar o Corém como técnico, não tinha inconstitucionalidade, não. Portanto, o que eles fizeram foi promover dentro dos municípios do estado do Ceará que hoje muita gente exerça cargo em função desviada. Quando é para atender e para atender uma necessidade deles, não tem inconstitucionalidade. Quando é para favorecer os profissionais, aí eles vêm vem inconstitucionalidade. Então, pessoal, é uma outra luta que o sindicato está travando. Nós entregamos minutas a todos os vereadores, procuradores, prefeitos, nós dizemos como é que faz. E para fazer, precisa de quê? Vontade política, para reconhecer a importância desses profissionais. Quem vai resolver isso é o sindicato sozinho? É não, enfermagem. É você no seu município. Assim como não adianta achar que nós vamos ter perna para estar em todos os municípios. Não é isso, Rafael? O que é que o Sindisaúde está fazendo? O Sindisaúde está empoderando vocês, está dando a informação para vocês. O reenquadramento está aqui a minuta. Vá lá na Câmara de Vereadores, entregue aos vereadores. Vá na Prefeitura, chame a enfermagem, pressione para que o prefeito atenda essa reivindicação. Sobre a implantação do piso, Sindisaúde já disse quais são as principais inconsistências. O que é que cabe à nossa enfermagem aguerrida? Monitorar a chegada das mensagens nas câmaras municipais. Chegou, vai lá no vereador, pede para a lei que o prefeito enviou, manda para nós temos um plantão de advogados recebendo as mensagens, dando parecer e devolvendo para vocês. Indo nos vereadores, vereador, ontem eu e Rafael estivemos em Mauriti, estivemos participando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Nós dissemos para os 3 vereadores que
a prefeitura, os vereadores não podem aprovar o PL do jeito que o prefeito mandou, porque ele está proporcionalizando e ele está vinculando a carga horária de 40 horas, quando o concurso dos técnicos de enfermagem é para 30 e os técnicos trabalham 30. A presidente da CCJ, que está lá mais para defender o prefeito do que a enfermagem, certo, pessoal? Disse que vai dar o parecer dela favorável para os vereadores votar, mesmo se em saúde dizendo que está errado. O voto é uma prerrogativa do vereador, é fato, não é meu, não. Quando a gente vai na Câmara, a gente vai com a melhor das boas intenções. Nós vamos orientar os vereadores como é que é essa luta e qual é o voto correto e justo. Mas se o vereador não quer dar ouvido para o sindicato, não quer ouvir a enfermagem, ele que vote errado, mas ele assuma as consequências do seu voto. Porque nós vamos mobilizar a categoria, fazer cartaz, fazer colinha, fazer calendário com o nome do vereador que votou contra a enfermagem para que ele nunca mais seja eleito no movimento na cidade que ele mora. Nós vamos fazer isso. Para o deputado do nosso estado, a mesma coisa na enfermagem. Então, o Sim de Saúde Ceará, que tem compromisso com vocês, que tem acompanhado essa luta nacional, não é de agora. Sabe o que é que está fazendo? Tem advogado, tem as informações e tem o conhecimento, está aqui empoderando a categoria para a categoria, ao lado da gente, empreender essa luta e garantir que o nosso piso salarial seja aprovado da forma que ele foi aprovado. Tá certo? Fico por aqui, passo para o Quintino e o Rafael, e eu quero saber qual é o nosso tempo. Deixa eu falar aqui bem rapidinho. Ó, só mencionar aqui o vereador Antoniel Holanda, presidente da Câmara Municipal de Itaiçaba. Ele está aqui acompanhando a live, Martinha, e ele questionou se o piso salarial é base ou é remuneração. E nós já respondemos no início, senhor vereador, o piso salarial ele é salário base, ele não é remuneração, certo? Tem que ser cumprido conforme a lei 14.434 na sua íntegra, ok? Ele está dizendo aqui que entrou na live, mas que existe já um projeto no Itaiçaba em tramitação e que ele gostaria, né, de saber essas informações para dar continuidade. E nós fortalecemos aqui, senhor vereador, para que nós possamos ter espaço nessas discussões enquanto sindicato representante dos trabalhadores, para avaliar junto com os senhores esse projeto e, antes de que ele seja votado, nós possamos estar juntos avaliando e determinando o que é que precisa ser modificado, caso seja identificado essa modificação. Tá bom? Então, passa aí para o Quintino para ele finalizar. Acho que a gente já atingiu o nosso tempo, né, de hoje. Pronto, eu vou aqui só mais dar algumas informações e passo para o Martinho encerrar. Certo, Martinho? Vamos lá, algumas perguntas aqui. Antoniel tinha colocado aqui, Rafael foi brilhante, certo? Vereador, salário base, vencimento no singular, piso salarial, até para ficar de acordo com a própria legislação nacional, tudo cabe, menos o termo remuneração, certo? Matias, só aditivar a sua fala brilhante sobre as cooperativas, né? Ou melhor, as falsas cooperativas, que inclusive ficam mereçadas. Quando a gente reclama, o sindicato vai reclamar de salário de pagamento atrasado, ficam aqui choramingando, né? Mas é importante destacar que as cooperativas dos municípios causaram um prejuízo ao próprio municípios, porque estes foram impedidos de lançar nas RAIs, certo? E os profissionais, com os estatísticos profissionais que estão cooperados, e houve, por consequência disso, uma redução dos valores repassados. Então, é mais um problema, realmente. Reafirmo o que colocou Martinha, Departamento Jurídico do Sindicato de Saúde, e toda a sua direção distribuída nos 54 municípios do estado do Ceará, inclusive nas redes sociais, certo? Está recepcionando toda e qualquer ideia, denúncia que seja apresentada pela enfermagem, e os projetos que estão tramitando estão sendo acompanhados para e passo. Como o Martim colocou, se tem a dificuldade de avaliação da lei, traga ao sindicato. Nem sempre vai poder estar acompanhando essa questão, até porque tem gestor que pode mandar projeto de madrugada para amanhecer para votar, de aprovado, certo? Mas também aqui destacar, pessoal, que, Martim, para finalizar, que o piso salarial da enfermagem... Sim, duas perguntas. Se o prefeito não criar lei municipal, o que acontece? Também tem uma pergunta aqui. Se o gestor público
no caso do prefeito, receber o recurso e não pagar o piso, quais medidas podem ser adotadas? E aí, com isso, mesmo tendo aqui a condição de ostentar a qualidade do Departamento Jurídico do Centro de Saúde do Ceará, nós não estamos, principalmente nos municípios, né, com gestores municipais, agora entendendo que a gente deva judicializar essa matéria. Nós vamos ter que ir à luta na Câmara Municipal, na porta do prefeito, fazer, nem que seja greve de fome, mas a gente não pode sair sem a implantação do piso devido, conforme as leis que estão sendo orientadas pelo Centro de Saúde. E encerro, minha presidenta Martinha Brandão, dizendo que a Lei 14.434 não versa sobre remuneração. A Lei 14.434 não versa sobre rateio. Então, abominem essa ideia, certo? E a Lei 14.434 não trata sobre jornada de trabalho, principalmente quando esta vem a ser prevista em lei municipal, causando prejuízo à enfermagem. Não é isso, Martinha? É isso, Quintino. Nós já estamos passando da intenção do horário que a gente gostaria, mas eu vou ainda responder o pessoal da clínica de hemodiálise. Eles estão na live, já vários perguntaram. Essas clínicas, do meu conhecimento, que eu conversei com algumas pessoas, eles atendem 100% SUS. Então, se o atendimento deles é 100% SUS, eles têm direito, sim, a receber o piso, e a vigência para a aplicação do piso deles é maio. Então, recebeu o salário de maio agora, não recebeu com piso? Não recebeu porque o dinheiro ainda não chegou nos municípios. Quando entrar, são 9 parcelas, eles têm que receber a diferença. Igualmente para o pessoal do ISGH e das instituições filantrópicas, ok, pessoal? Respondi aqui, né, João? Qual era a outra dúvida? Bem aqui, para me encerrar. A data do repasse mudou? Não mudou. A portaria do Ministério da Saúde diz que o primeiro repasse é maio de 2023. Hoje é 1º de junho, não repassou ainda, mas eles têm que cumprir com o que eles escreveram. Então, a gente espera que logo, muito em breve, esse repasse esteja nas contas dos entes federativos. Para encerrar, Quintino e Rafael, quero agradecer a vocês, mas eu quero agradecer aos vereadores. Procurou um profissional da enfermagem, pediu contato do Centro de Saúde e se propôs a ajudar. Nós queremos deixar a nossa gratidão aos vereadores que têm feito isso e esperamos que os demais tenham bom senso também e possam estar ao lado da enfermagem para não cometer nenhuma injustiça. E esses vereadores que estão ao lado da enfermagem, nós também vamos citá-los na nossa imprensa digital. Nós vamos agradecê-los um a um, todo dia nas nossas redes sociais. Viu, Quintino e Rafael? Rafael, a gente precisa fazer isso. Perfeito. Porque não se consegue ter um mandato que foi dado pelo povo e na hora que o povo que mais precisa, que é o que abandonou a família, para ir para a linha de frente da pandemia, adoeceu, passou muito medo de morrer, medo de levar a doença para casa, que agora, depois de muita luta, o vereador, né, no seu município, não vote a favor do cumprimento da lei na sua integralidade. Então, isso nós não podemos admitir, nós iremos fazer campanhas para divulgar o nome daqueles que estão ao nosso lado, que estão ao lado da enfermagem, e campanhas para denunciar aqueles que traírem a enfermagem. Dentro de cada município, isso eu vou fazer 24 horas por dia e quero o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? O que fazer, Martinha? Vamos lá. O que é que nós vamos fazer para que as mensagens cheguem nas câmaras municipais? Pressão. Para isso, o Centro de Saúde Ceará e a Frente Cearense pela Valorização da Enfermagem, que tem a presença do Sindicato dos Enfermeiros. Quero mandar um abraço aqui para a presidenta Thelma, a vice-presidente Ivana Lopes. Nós temos a Associação dos Enfermeiros do Estado do Ceará, nós temos o Conselho Regional de Enfermagem, nós temos a ABEM e várias outras entidades que compõem a frente. Nós teremos uma assembleia segunda-feira,
no formato virtual, será pelo aplicativo Zoom. Nós vamos já estar, no final dessa live, divulgando, para que a gente aprove um calendário de luta, inclusive um dia estadual de paralisação aqui no Ceará, que nós vamos defender que seja já na quarta ou na quinta-feira da próxima semana. Isso nós vamos defender na Assembleia e construir com vocês. Nós precisamos, a enfermagem precisa ocupar as prefeituras, as câmaras municipais, para pressionar o prefeito, a pressionar o Congresso e o Ministério da Saúde a abrir o orçamento para que tenha mais recursos e não ficar fazendo boicote para que o Ministério não mande o dinheiro para que eles possam ter uma nova discussão sobre a forma do repasse da assistência financeira complementar. Nós, o Sim Saúde, vai fazer luta. Eu quero dizer que ninguém desista. Nós não vamos lutar até agora para desistir quando a gente tem uma lei federal. Alteramos a Constituição Federal 2 vezes. Nós vamos seguir lutando e nós queremos vocês ao nosso lado. Tá bom? Então, um abraço e até segunda-feira na Assembleia. Nós queremos fazer uma Assembleia com 1000 profissionais ou mais na enfermagem. Porque nós vamos ocupar a rua do Ceará, as ruas do Ceará e mostrar para o Brasil como é que a enfermagem age quando ela está revoltada e com a ameaça do seu direito violado. É isso, a enfermagem resiste. Porque a enfermagem resiste.